Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, bem-vindos ao meu canal Caixa de Perséfone. Essa vai ser a leitura para todo mundo que tem Sol, Ascendente e Lua no signo de Peixes. A leitura vai ser para os próximos dias. Ai, meu pai. E eu sempre tenho uma vela no canto do vídeo e eu sempre quase acerto alguma carta na vela e eu tenho esse minuto de silêncio, que é de pavor, na realidade. Gente, vamos lá. As duas primeiras cartas que tinham caído foi Cavaleiro de Espadas e o Eremita. Depois, Rei de Ouros, quer dizer, Rei de Paus, desculpa, Sete de Ouros. Deixa eu ver. Cavaleiro de Copas, yeah! Vou amenizar a coisa aqui. O Hierofante. Seis de Paus e 8 de espadas. Ai, Piscianes, tá complicado. Tá complicado não vou dizer complicado, mas tá difícil. Por quê? Cavaleiro de espadas geralmente se apresenta para nós como alguém muito irresponsável na forma como se comunica. Geralmente alguém que nos machuca muito, que nos magoa muito com o que tá falando. E essa pessoa é difícil de você se comunicar com ela, porque ela também não percebe que ela machuca falando as coisas, ela não percebe que magoa e ela também não se importa, né? De certa forma também, isso coloca. Eu acho que essa combinação aqui é bem ansiolítica, tá? No geral. Porque assim, é se sentir muito magoado com alguma coisa que foi dita, é também dar muita importância a algum tipo de narrativa que justifica exatamente o porquê vocês não conseguem fazer alguma coisa, o porquê que vocês não conseguem, que vocês estão com um bloqueio. O 8 de espadas, ele representa a prisão que a gente cria para nós mesmos em termos racionais. Então, ele é também a narrativa perfeita de justificativa dos problemas que a gente entende nesse momento, que são os maiores problemas que a gente tem em toda a nossa vida, tá? E o eremita também representa a solidão, né? De certa forma, a solidão, mas também ficar ligado em questões do passado, porque eu acho que essa energia um pouco mais de ansiedade não é uma novidade para vocês. Tem alguma coisa na vida de vocês que se repete. Essa combinação também pode ser muito ansiosa, porque o Cavaleiro de Espadas representa algum tipo de velocidade, as coisas indo muito rápido, talvez. Ao mesmo tempo que o Eremita é o oposto da velocidade. Então, sempre quando tem duas cartas que são, em termos de sensação de como o tempo está passando, quando elas estão juntas, razoavelmente combinadas, é um problema, porque daí a gente fica meio que se batendo, achando que tudo é lento demais ou que tudo tá indo rápido demais. Isso também faz parte dessa construção da narrativa perfeita que vocês criam para não estar fazendo alguma coisa ou para se sentirem bloqueados. O problema também, gente, da narrativa perfeita é que é só uma narrativa. Esse é também outro grande. A grande dificuldade do naipe de espadas é que as dificuldades que a gente sente com ele, elas se apresentam como muito reais e muito concretas para nós. Porém, elas não são, tá? É também um dos grandes problemas de quem lida com processos de ansiedade muito forte, né? Conseguir refletir até que ponto aquilo que a pessoa acredita que é o empecilho intransponível para estar fazendo alguma coisa, né? Até que ponto aquilo é real? Até que ponto, de fato, aquilo é um bloqueio, sabe? E até que ponto
na realidade, a narrativa que a gente constrói é uma justificativa que nos mantém acomodados no mesmo lugar. Porque é uma justificativa que é coerente, né? Eu não consigo fazer tal coisa porque tem esse problema aqui que eu não posso resolver sozinha, ou que eu não consigo resolver sozinho. Mas, daí a dificuldade da pessoa que tem muita ansiedade é perceber que talvez aquilo que vocês querem fazer pode ser feito à revelia do problema. E, tecnicamente, pelas cartas do naipe de paus que se apresentam aqui, elas podem sim ser feitas à revelia do problema. Porque tem alguma coisa que vocês já fazem, que já faz parte do cotidiano de vocês, que dá muito certo. Em termos de trabalho, em termos de criatividade, em termos até de dinheiro. Tem algum caminho que vocês enfiaram na cabeça que seria legal de seguir e que vocês foram, independente da opinião dos outros, e que deu certo? O Rei de Paus e o Seis de Paus são duas cartas que apresentam vitória. São duas cartas que apresentam conquista. Especialmente o Seis de Paus. É uma conquista muito forte, é uma conquista que é reconhecida pelas outras pessoas. O Sete de Ouros representa vocês tendo maturidade, consciência e condições de fato tomar as atitudes, por mais arriscadas que fossem, eram as atitudes mais corretas para vocês tomarem em termos de trabalho, em termos de dinheiro, em termos de carreira. Acreditar no talento de vocês para seguir um caminho único e forjar isso através meio que do fogo, sabe? Então, ao mesmo tempo que tem um pouco dessa energia de ansiedade, que tem um pouco dessa energia de talvez até... Eu não diria energia de parada, né? Eu não acho que vocês vão parar de fazer alguma coisa essa semana em função de talvez alguma carga mental que seja grande demais, né? Em termos de expectativas vindo de fora também, né? Porque isso também, o eremita estando aqui, apesar de aumentar um pouco a possibilidade da ansiedade e da depressão e do sentimento de que vocês têm, que vocês estão completamente sozinhos, na realidade o eremita também, por outro lado, ele pode estar apontando que isso já aconteceu antes. Ao mesmo tempo que vocês não estão no mesmo lugar. Vocês não são a mesma pessoa que vocês eram antigamente quando isso acontecia antes. Vocês estão bem diferentes, tá? E aí também é perceber que isso aqui foi um erro, sabe? Tanto a criação da narrativa, quanto admitir pessoas que ferem vocês com palavras, que elas permaneçam muito próximas a você. Ou até que você dê atenção àquilo que elas estão falando. Esse é o erro que está se repetindo. E o eremita nos mostra também que a lembrança disso, ela é necessária justamente para a gente evitar que esse troço aconteça de novo. Então, na realidade, é muito mais no sentido, talvez, de fundamentar que isso aqui já passou, do que necessariamente isso aqui sendo um problema que vocês vão ter que lidar para além dessa semana, por exemplo, né? Porque isso aqui é muito grande para ser uma semana só também, sabe? Mas eu acho que isso aqui tá muito mais ligado com o passado de vocês do que com o futuro, tá? Porque isso aqui também é forte demais em termos positivos. Também no sentido de que vocês, de fato, já promoveram muitas mudanças e vocês estão num lugar diferente do que essa prisão, sabe? Outra indicação de que vocês estão, sim, num lugar diferente é o Cavaleiro de Copas e o Hierofante. O Cavaleiro de Copas, ele se apresenta como alguém que nos mostra uma possibilidade real do amor, né? De viver um amor que de fato seja de acordo com a gente, né? Com aquilo que a gente espera, com aquilo que a gente quer. Ao mesmo tempo daí também que pode acontecer da gente se sentir mais aceitos e aí se sentir também mais poderosos de certa forma, mais nessa vibração aqui do que nessa, em função do Cavaleiro de Copas ver esse talento todo e essa energia toda em nós como sendo muito positiva. O Cavaleiro de Copas também, ele se sente atraído por nós, né? Ele vem até nós, não é a gente que vai até ele, né? E aí eu tô falando ele, mas é completamente sem gênero, tá, gente? Não precisa ser
homem, né? Mas é a pessoa que seria mais indicada pra gente viver um relacionamento, mas ela chega até nós, ela é atraída, sabe? E não a gente que vai atrás dela. Ao mesmo tempo que o Hierofante, ele mostra, em primeiro lugar, uma necessidade de buscar o conhecimento de fora, talvez estar aprendendo alguma coisa nova essa semana, ou talvez estar fundamentando e aprofundando algum conhecimento que vocês já têm, mas aí talvez falando com algum professor, falando com algum tipo de mestre, com alguém que saiba mais do que vocês, tem um pouco dessa necessidade de buscar o conhecimento de fora, né? Ao mesmo tempo que o Hierofante também pode estar falando de um princípio de comunicação, de talvez também estar mostrando para vocês que além dessa qualidade de conquista do campo profissional que vocês já forjaram, sabe? Que eu acho que agora vocês só estão mais ou menos vivendo as consequências positivas desse caminho que vocês já buscaram. O Hierofante também pode estar falando sobre esse princípio da comunicação, ele vem a partir da qualidade de poder se conectar com grupos diferentes, com grupos sociais diferentes, mas que esses grupos sociais, na realidade, não conversam um com o outro. Não significa que esses grupos sociais sejam inimigos, por exemplo, ou que eles briguem o tempo todo. Não precisa ser nesses termos, mas pode ser também. Mas o Hierofante, ele é esse elo de ligação, por exemplo, entre o divino e o espiritual e a vida terrena, né? Então é ele que faz essa ponte de comunicação com quem está em cima para o que está embaixo e vice-versa, também levando o que está embaixo para o pessoal de cima. Ou seja, ele é esse elo de comunicação entre dois pontos que não se comunicam, sabe? Então isso também dá uma qualidade de mediador para vocês. Essa qualidade de saber conversar com todas as pessoas, independente de quem seja, independente de quem vem. E isso, na realidade, é usado também pelas pessoas que vivem a vibração do Hierofante de maneira muito benéfica, sabe? Isso tem a tendência e vê bem. Outra coisa importante. O Hierofante, ele é o mediador, ele não é o apaziguador de conflito, ele não resolve o conflito. Ele media. Se tem gente que quer continuar batendo boca, talvez, e brigando, porque talvez essa vibração de cavaleiro de espadas é um pouco isso, o Hierofante não vai brigar. E aí ele vai tentar reconstruir essas relações por outro meio. Se afasta de quem tá brigando e procura outras relações, porque tem vários grupos que não estão conectados entre si. E não estão conectados não por briga, não por inimizade, não por não se darem bem, mas justamente porque não se conhecem. Bom, Piscianes, era essa a leitura de vocês, semanal. Sexta-feira é o dia dos signos de água, se vocês quiserem assistir para complementar a leitura de vocês, sempre é bom ler todo o Sol, Lua e Ascendente de vocês, porque é a base do mapa astral de todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha feito sentido tudo. E até semana que vem, sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau.